Então, a ideia do que a gente viu até agora, né, a gente trabalhou nas operações a termo, né, e lembrando que a operação a termo, ela é oi? Fala, Pedro. Professor, eu não sei se eu falar, mas parece que a sua tela tá travada pra gente. A gente tá vendo ainda a sua tela do Teams. Agora está na tela do Teams, é que eu voltei aqui que o Pedro entrou, eu pensei que ele tinha alguma pergunta. Tá vendo agora o Não, a gente não não tá viu vendo? nenhuma hora o seu slide. Não, Não tá vendo? Então não, deixa eu não ver o tô. que que tá compartilhar e recompartilhar aqui. E agora, tá indo? Não, pra gente tá uma tela preta. Deixa eu ver aqui se eu tô com alguma sobrecarga. Nada ainda? Não, professor, nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar então o meu Teams, que na aula passada o Teams caiu, eu não sei se ele ficou com algum problema. Eu vou fechar e vou voltar na reunião, então aguardem aí, tá? Eu já estou de volta. Deixa eu fechar o Teams para reiniciar o Teams.
E aí, pessoal, voltou? Dá para ver o senhor só, professor, não dá para ver a tela. Eu ainda não compartilhei. É que eu reiniciei o Teams e ele ficou super lento para reentrar. Eu não sei o que está acontecendo com ele hoje. Estou compartilhando a tela de novo. Foi agora? Foi, professor. Ah, até que enfim, hein? Muito bem. Então, olha, e só já para a gente adiantar, quando eu acabar essa aula aqui, vocês vão entrar para fazer o quiz. Mas se cair de novo, porque está muito instável hoje, vocês têm que entrar lá no Blackboard, tem uma pasta escrito quizzes, tá? E vai estar liberado lá para vocês fazerem o quiz 5, beleza? Então, caso dê algum tipo de problema, vocês podem entrar lá a partir do momento, claro, que eu liberar aqui, que vai ser o momento que vocês, que eu vou estar concluindo aqui. Mas se cair, eu tento liberar e vocês entram lá. Combinado? Combinado, professor. Então tá bom. Então, ó, operação a termo. Você fecha hoje o direito e a obrigação de comprar uma certa quantidade de ativo de objeto numa data futura T por um preço negociado F, tá? Então, esse contrato assim, você vai ser obrigado, tá? Quem comprou vai ter que comprar aquela quantidade para aquele preço F na data T. Não pode mais voltar atrás, não importa o que acontecer com o preço futuro da mercadoria. Se o ativo subir, se descer, não importa o que acontece, você vai comprar e quem vendeu vai ter que vender, tá? Não tem aquele caso que da opção, tem que na opção de eu exercer ou não. Aqui não existe no mercado a termo isso, tá? E basicamente, então o valor do contrato no vencimento vai ser a diferença entre o S e o F, tá? Então quem está comprado, ele está recebendo um ativo com valor S, tá? E está pagando um valor F. Então o contrato vai ter um valor de S menos F, tá? No vencimento. E quem está vendido é o contrário, né? F menos S, tá? No vencimento. Beleza? Então, basicamente é isso. Você pode pensar também todo o contrato derivativo como se fosse uma troca, tá? Você está recebendo um ativo que vale S e você está entregando um dinheiro que vale F, porque já está fixado hoje como preço futuro, preço a termo que eu estou pagando, tá? Então, o valor do contrato é essa diferença do S para o F. Beleza? E então, a diferença, se eu for olhar aqui, colocar esse payoff aqui num gráfico em função do preço do ativo no vencimento ST, é que se o preço do ativo estiver acima de F, tá? O payoff do contrato é positivo, tá? E o contrato dá lucro, porque o lucro é igual ao payoff, já que não tem nenhum pagamento inicial, como existe o prêmio, por exemplo, na opção, tá? Em compensação, tá? O contrato a termo pode ter um downside aqui, ó. Se a cotação do ativo no vencimento estiver abaixo de F, ele tem um payoff negativo, tá? Veja que a opção nunca tem payoff negativo, mas uma call, né? Quem está comprado numa call ou quem está comprado numa put nunca tem payoff negativo. Agora, quem está comprado no mercado a termo pode ter payoff negativo. Quem está vendido no mercado a termo também pode ter payoff negativo. Beleza? Muito bem. E o mercado futuro surge para resolver os problemas do mercado a termo, né? O mercado a termo, a gente tem dois problemas. Um é a liquidez e o outro é a garantia que a parte que tiver com payoff negativo vai pagar. Como que as bolsas resolvem isso? Padronizando o contrato, então padronizando a mercadoria, data de entrega, local de entrega, qualidade da mercadoria, formato da entrega, formato do saco, prazo onde é entregue, tudo isso, tá? Então, padronizando, você consegue negociar em bolsa e negociando em bolsa você consegue ter acesso a muitas corretoras que vão, então, dar muito mais liquidez para esse contrato. E, por outro lado, usando marcação a mercado e margens, tá? Eu vou conseguir
ter um resultado bem interessante para evitar inadimplência, tá? E a bolsa acaba sendo a contraparte que compra, a contraparte que vende. Então, na realidade, você está fazendo um negócio com a bolsa, tá? E a bolsa está fazendo tanto com o comprado como com o vendido. Então, a garantia de liquidação é da bolsa. Então, praticamente, é um contrato que você tem certeza que vai ser honrado, tá? Não há caso histórico que se conheça aí de inadimplência em contrato futuro por parte de bolsas, tá? Então, isso nunca ocorreu até hoje de forma conhecida. Muito bem. Então, olha, se eu for dar um exemplo aqui, a gente tiver um contrato, suponha que eu negocie aqui no mercado futuro, tá? Um determinado ativo para compra daqui a 3 dias, então eu vou comprar, tá? Futuro, tá? Com preço de 110, tá? Então, o que vai acontecer? Então, eu vou colocar aqui as datas 0, 1, 2 e 3, tá? Na data 0 aqui, ó, então eu comprei por 110, tá? E aí, no fechamento, tá? Eu vou ter uma cotação de ajuste, tá? Então, o preço de ajuste aqui, vamos supor, de 112, tá? Então, o que vai acontecer aqui em termos de ajuste diário, tá? Ajuste diário. E eu vou dividir aqui o comprado. Deixa eu tirar minha câmera para melhorar a performance da telinha aqui. Eu vou ter o comprado e vou ter o vendido, tá? Então, então eu vou ter aqui, ó, o ajuste diário do comprado e o ajuste diário do vendido, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O comprado vai ter que receber 2 e o vendido vai pagar 2, tá? Chega no dia seguinte, a bolsa aqui fechou a 111. O que vai acontecer? Eu vou ter um ajuste diário aqui, ó, de -1, supondo que o tamanho do contrato é 1 e o número de contratos é 1 também, tá? Então, vamos lembrar que a formulazinha, né, ela vai falar que eu tenho o ajuste diário vai ser dado pelo preço final de ajuste menos o preço da operação, vezes o tamanho do contrato, que eu falei que é aquele M, no caso aqui, por nosso exemplo, eu estou colocando 1, e a quantidade de contratos, 1 também. Então, quem está comprado em um contrato recebe 2, quem está vendido paga 2. No dia seguinte cai para 111. Como estava marcado o mercado a 112, eu vou pegar então 112 menos 111 dá -1, vezes mais 1 vezes mais 1 dá -1 para o comprado e mais 1 para o vendido, tá? E no dia 2 aqui, vamos que ele fecha aqui a 113, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter aqui de novo aqui, ó, mais 2 e menos 2, tá? E suponha que eu vou até apagar esse dia 3 aqui, ó. Suponha que o contrato vence nessa data. Então isso significa que esse preço daqui, que é o preço de ajuste do último dia, é também o SLT, tá? E esse 110 aqui equivale no mercado a termo ao meu EFão, tá? Ou o preço da operação, quando eu falo em mercado futuro. Então, basicamente, se eu olhar aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou receber, ó, 4 menos 1, 3 é a somatória, tá? Os ajustes diários. E esse cara aqui, menos 3. O vendido. Tá? Então, basicamente, isso são os ajustes diários. Como é que é o mecanismo de margem, tá? Então, a margem
de garantia, vou passar a cor azul e ficou muito estranho. Vou colocar aqui, ó, a margem de garantia do comprado e a margem de garantia do vendido. Então, a margem de garantia, suponha que seja 10% do contrato. Então, eu pego aqui, ó, 110. Esse cara aqui vai ter que desembolsar 11, tá? E essa, vamos fazer de conta que não tem mais chamada de margem e nem saque de margem intermediário. E aí, lá no final, no dia 2, a pessoa vai sacar 11 e vai sacar 11 da conta margem, tá? E se a gente for fazer aqui o saldo da conta margem, meu saldo da conta margem, aqui é o saldo. Por que que o vendido fica mais 11 também, professor? Porque tanto comprado quanto vendido depositam. Aqui é menos 11, tá? Tanto comprado como vendido depositam margem. Tá? Então, no primeiro dia ele deposita, no último ele saca. E eu coloquei uma margem igual a 10% aqui do valor futuro, aqui, que era 110, tá? Bom, vamos achar qual que é o saldo. Aqui, ó, o saldo da conta margem do comprado e da conta margem do vendido. Tá? Então, se você pensar em termos de saldo, o que eu vou ter aqui? Ó? O comprado tinha mais 11. Entrou 2 de ajuste diário, então o que vai entrar na conta dele? A conta dele vai ficar nesse dia com saldo de 13, certo? E o vendido vai ficar, tinha 11, perdeu 2, ficou com saldo de 9. Tá? No dia 1, ó, o comprado perde 1, então ficou com 12 e o vendido ficou com 10. No dia 2, o comprado ganha 2. Então, aqui ganhou 2, aqui ficou com 14. Aliás, isso, 14, tá? E o vendido perdeu 2, ficou com 8, tá? Então, o que acontece? Se você fizer... E aí ele vai sacar aqui no último dia. Então, se você fizer a conta, ó, o que aconteceu? O cara depositou 11 e vai sacar 14. Então, esse cara daqui, ó, obviamente vai ganhar 3, né? E esse cara vai perder 3, tá? Porque, ó, ele depositou 11, tá? O saldo foi variando dia a dia, só que ele só saca lá no último dia. Nos outros dias, esse saldo aqui fica tudo na conta da bolsa. Então, que conta que eu faço? Se eu for fazer aqui o retorno no período do investimento, eu teria que pegar 3 e dividir por 11, que foi o tanto que ele colocou aqui de dinheiro para operar no mercado futuro. Tá? A gente vai fazer um exemplo disso daqui a pouco. Tá claro esse mecanismo? Só que eu estou recuperando aquilo que a gente falou há 2 aulas atrás. Aliás, na aula passada, né? Tá? Então, voltando aqui, ó. Então, veja que, além de ser padronizado, esse mecanismo de marcação a mercado de margens, a bolsa garante que não vai ter inadimplente, tá? E se alguém não pagar, a bolsa entra no meio e resolve isso. Beleza? Então, vamos ver como é que as vantagens de especular no futuro em relação a isso. Então, veja que quando você especula aqui, se você comprar futuro para especular que o mercado vai subir, tá? Se você fosse comprar no mercado à vista, você tem que pagar 110 pela mercadoria, tá? Acontece que, por ser no mercado futuro, você não precisa pagar os 110, só paga 11 aqui que você vai deixar depositado lá, tá? E você vai ter o mesmo lucro que você teria, porque se você comprasse no mercado à vista, você compraria por 110 e venderia por 113, você teria um ganho de 3, tá? Você vai ter o mesmo lucro de 3, só que sem botar o 110, você vai botar 11. Então, ele é um mercado que ele alavanca o seu ganho, tá? Então, o investidor ele obtém toda a variação do ativo objeto sem ter que desembolsar o valor à vista da operação. Apenas ele tem que desembolsar a margem da bolsa, que é um percentual do valor que ele teria que desembolsar se ele pagasse à vista, tá? Então, se a bolsa exigir, por exemplo, 10% de depósito, que foi o nosso exemplo aqui, a gente alavanca o resultado em 10 vezes.
Se você exigir 5%, alavanca em 20 vezes. É o inverso do X aqui, o que ele alavanca, tá? Muito bem. Então, a alavancagem do mercado futuro amplifica ganhos, mas também as perdas, que é o que a gente precisa tomar cuidado. E aí eu peguei aqui como exemplo. Vamos supor que eu compro um contrato de cobre para entrega em 3 meses, e o contrato é de 25 mil libras, tá? Está cotado em 4 dólares por libra, e, portanto, cada contrato equivale a um investimento de 100 mil dólares, tá? Se a bolsa exigir 10% de margem de garantia, você vai ter que pôr 10 mil dólares e não 100 mil dólares. Caso você compre à vista, você vai comprar aqui 25 mil libras de cobre e pagar 4. Então, você vai gastar 100 mil dólares, vai ter que desembolsar hoje e ainda vai ter que segurar esse cobre em estoque, vai ter até custo de carregamento para isso, tá? Bom, qual é a maior taxa de retorno no período de investimento aqui? Então, olha só, a gente não vai votar hoje. Então, ó, se o preço for de 4 para 4,5, o que vai acontecer? Você gastou 100 mil e daqui a 3 meses você vai ter 101.250, que é 4,05 vezes 25 mil, tá? Teve um lucro de 1.250, que dividido por 100 mil dá 1,25%, que foi exatamente a variação da cotação do cobre, tá? Que não tem nada demais. O cobre variou 1,25, você investiu em cobre e ganhou 1,25%, tá? No período de 3 meses, tá? Agora, se você fizer no mercado futuro, o que vai acontecer? O contrato em si, tá? Não tem valor hoje, e no vencimento ele vai ter um valor que é de todo o ajuste acumulado no período, tá? Que vai ser de 5 centavos menos 4, que é o OST menos o F, né? Está comprado. Então, é 5 centavos vezes 25 mil, que vai dar 1.250. Veja que é o mesmo lucro que você tem aqui no caso da compra à vista, tá? Porque você comprou um contrato equivalente aos 25 mil. Só que você não tem que pagar os 100 mil. A bolsa exige só que você ponha 10 mil em garantia, tá? Então, você põe 10 mil de margem aqui. Se você não tiver chamada de margem adicional, nem sacar nenhum dinheiro ao longo do tempo, lá no final, você vai poder sacar os seus 10 mil original, mais os seus 1.250 de ajuste diário acumulado no período. Então, você vai ter um lucro aqui de 1.250, tá? Com investimento de 10 mil, em vez de 100 mil. Então, em vez de render 1,25% no período, rendeu 12,5% no período. Tá claro isso, gente? Então, você alavancou 10 vezes, porque você só depositou 10% de margem. Se o depósito de margem fosse menor ainda, tipo 5%, essa alavancagem era de 20 vezes, e assim por diante, para o retorno no período do investimento. Beleza? Uma pergunta, gente. Essa taxa aqui de 1,25% e 12,5% é ao ano? Não, no período, né? 3 meses. É no período, né? Então é para 3 meses. E se eu quiser saber quanto que é a taxa equivalente ao ano, ou seja, se eu repetisse essa operação, ela é de 3 meses, se eu repetisse ela 4 vezes no ano, quanto é que eu ia ganhar lá no final do período? Vamos botar aqui, ó, só para a gente ver o que acontece. Acho que dá 13 alguma, 13,1. Ó, você teria aqui, ó, 100, tá? Aí você está ganhando aqui, ó, vou pegar esse 100 e vai render, deixa eu fazer melhor aqui. Vou colocar aqui, ó, o retorno no período do investimento, coloquei aqui de 12,5%, né? Então, o que eu vou pegar aqui, ó, esse cara daqui, vezes 1 mais 112,50, tá? Eu vou fixar ele aqui, porque isso é 3 meses, tá? Então, isso aqui ao cabo de 3 meses, depois 6 meses, 9 meses e 1 ano, tá? Aí você reinveste os 112,50.
para 6 meses, vai obter 126. E se você reinvestir o 126 por mais 3 meses, na mesma taxa, 142, tá? E se você investir lá para o ano, 160,18. Então, qual foi o retorno no período de investimento anualizado? Anual efetivo. Exercício de finanças 1, tá? Qual é o valor futuro dividido pelo valor presente menos 1, tá? Então, vai dar uma taxa, tá? De 60%, 60,18%, tá? Então, cuidado com esse 12,5% aqui, ó, é ao trimestre, tá? Que é o período da operação. E esse anual efetivo aqui, ó, vai ser 60,18 ao ano. Então, atenção que eu vou colocar isso no quiz, tá? Já estou avisando para depois ninguém falar, professor, eu até grifei lá para vocês prestarem atenção nesse detalhe, tá? Tem que analisar a taxa, se eu pedir a taxa, o RPI anual efetivo. Se eu pedir o retorno do período do investimento no período, aí tudo bem, já fizeram. Beleza? Isso aqui é só para mostrar, tá? Que o que acontece? Ó, aqui deu 60 e 1,25, tá? Ó, daria 5, tá? Se você pegar o 60 e dividir por 5, você vai ganhar 12 vezes. Então, na hora que você vai refazendo essa operação várias vezes por ano, isso vai ficando cada vez mais... você vai alavancando esse ganho aí por causa do juros sobre juros. Beleza, gente? Tem uma pergunta aqui. O Excel, você não estava vendo? Eu tava, professor. Tá, então estava compartilhado o Excel. Vocês viram, né? A continha que eu fiz aqui. Deu pra ver, professor. Ah, legal. É que o Pedro colocou ali que se era para estar compartilhando. Tá. Muito bem. Então vamos voltar aqui, ó, só para deixar claro. Então, conclusões, tá? A margem de garantia da bolsa faz com que você não tenha que depositar todo o valor que seria se você comprasse à vista. Com isso, você alavanca o ganho no período de investimento, tá? E aqui no caso, em 10 vezes, se fosse 5% seria 20 vezes, se fosse 1% seria 100 vezes e assim por diante, tá? Mas no período de investimento, tá? Ao período, se você for pensar em taxa anualizada, amplifica mais ainda. Mas amplifica tanto ganhos como perdas. Então, muito cuidado, quem for especular, ele alavanca ganhos e perdas. Beleza? Isso aqui é só para ficar no slide lá, naquilo que eu estou falando. Muito bem. Aí vamos falar um pouquinho de hedge, tá? Se a gente pensar em hedge com futuro e termo, se eu pensar aqui em alguém que planta, né, isso aqui eu falei também um pouquinho na aula passada, alguém que está plantando e vai colher só lá na frente, tá? A pessoa pode ter medo que o preço despenque. Então, o que ele vai fazer? Ele pode já, se ele olha lá que o preço futuro já está num preço que está acima do custo dele, ele fala assim, ó, vou garantir esse lucro e acabou. Então, ele trava o lucro. Na hora que ele faz uma venda aqui a termo ou uma venda futura, tá? Ele já travou o lucro. Então, o lucro vai ser o mesmo, não importa o que acontecer, tá? Então, isso um produtor de soja que vai ter que vender soja no futuro. Quem tiver que vender algum ativo no futuro, ele pode vender esse ativo a termo ou vender esse ativo no mercado futuro e ele já vai travar o preço de venda. Com isso, ele consegue garantir que aquele preço não vai mudar mais e, portanto, o lucro dele não vai mudar mais, tá? Muito bem. E alguém que vai ter que comprar o ativo no futuro, por exemplo, um moinho que vai ter que comprar trigo lá no futuro para moer e fazer farinha, tá? Um frigorífico vai ter que comprar boi gordo lá no futuro para poder transformar isso em carne e cumprir algum contrato de exportação que ele já fechou ou algum contrato com alguma empresa local com quem ele já fechou. Então, você vai ter que comprar commodity lá no futuro para gerar o seu produto, tá? Se você ficar comprado no mercado futuro ou no mercado a termo,
você já fixa esse preço aqui e o seu lucro deixa de depender desse preço. Portanto, você está fazendo um hedge para isso, tá? Muito bem. E aí, se for no mercado a termo, você já faz na quantidade certinha. Se for no mercado futuro, o que acontece? Como cada contrato no futuro tem um volume padronizado, tá? Você pega o volume total a ser protegido e divide pelo volume padronizado. Com isso, você acha o número de contratos e aí você arredonda, né? Se der, por exemplo, 25,7, você põe 26 contratos. Se der 25,3, você põe 25 contratos, tá? E depois tem que ver se a bolsa tem, se ela negocia de 1 em 1 ou de 10 em 10. Então, quem vai fazer na prática tem que olhar as práticas aí de mercado para ver qual que é o melhor, a melhor ali. Nunca vai dar um hedge assim exato, né? Porque você vai ter sempre uma diferençazinha fracionária que não é negociável na bolsa, tá? Mas é desprezível isso em termos práticos, tá? Então, suponha que eu tenho um contrato aqui de café e o contrato de café tem tamanho de 100 sacas, 60 quilos. E você está produzindo 25 mil sacas, tá? Se você é o produtor de café e quer proteger essas 25 mil sacas, você vai pegar 25 mil sacas e vai dividir aqui por 100 sacas. Então, você vai ter que vender, tá? 250 contratos, 25 mil dividido por 100, tá? Beleza? Então, isso aqui é a continha ali para achar número de contratos, tá? Uma regrinha de 3 aí, besta, tá? Nós não vamos fazer votação hoje. Então, aqui um exemplo. Suponha que você assessora um produtor de milho que prevê a colheita de 50 mil sacas, 60 quilos de milho em 3 meses, tá? E o seu custo de produção é $3,40 por bushel, cada bushel de 27 quilos, tá? Na Bolsa de Chicago, você encontra um contrato de 5 mil bushels, está negociando a 3,60 o bushel, ou 360 centavos, que é como eles costumam cotar em centavos para não ter a vírgula lá, tá? Então, o que vai acontecer? Você fala assim, opa, se eu já vender por 3,60 e vai me custar 3,40, eu vou ganhar 20 centavos, com certeza. Então, você pode vender futuro. E quanto que você vende futuro? Então, ó, se você pegar ali, ó, os 50 mil vezes 60 quilos, dividir por 5 mil vezes 27,21 quilos, que é o peso de cada bushel, você chega em aproximadamente 22 contratos. Esse seria o seu hedge a ser feito na Bolsa de Chicago. Então, você, como produtor, venderia 22 contratos. E aí, por bushel, qual vai ser o seu resultado? Ó, sem hedge, você tem um custo de 340 centavos por bushel, tá? Se o preço futuro tiver 260, 360 ou 460, você vai ter, respectivamente, vai vender por 260, algo que custou 340, prejuízo de 80. Se vender por 360, lucro de 20, 460, lucro de 120. Agora, se você fizer hedge e vender um bushel futuro por 360, que é quanto ele está cotado, o que vai acontecer? O contrato em si vai valer, como você está vendido, no vencimento ele vale FAN menos ST, tá? Então, o FAN é sempre 360, o ST aqui, ó, 260, 360 e 460. Portanto, o contrato vai ter um valor no vencimento aqui, ó, de mais 100, que é 360 menos 260. Aqui de 360 menos 360 dá zero. E aqui, 360 menos 460 dá menos 100. Somando os payoffs, tá? Eu vou ter o quê? Ó, 340 que saiu hoje e lá no futuro 360 sempre. Ou seja, fazendo essa venda futura, eu estou garantindo que eu sempre vou vender por 360 em qualquer situação, tá? E, portanto, meu lucro ficou fixado em 20 e não depende mais da cotação do milho, tá? Se eu lembrar lá quando eu fazia hedge com put, tá? Se você fizesse hedge com put, você defenderia esses dois casos de baixa aqui, mas só que ele não tem payoff negativo. Então aqui seria zero, tá? E aí você teria um payoff lá de 460 e não 360. Em compensação, você teria aqui no início, tá? Na data de hoje, um desembolso do prêmio que você pagou para comprar essa put. Então, o teu custo não seria mais 340, seria 300, sei lá, e 50, se você pagou 10 por esse contrato futuro, por esse contrato de put, tá? Então, aí tem vantagens e desvantagens. Beleza? Muito bem. E qual é o valor de um contrato a termo? Professor,
Oi? Você pode voltar naquela tabela? Essa Eu não aqui? sei se eu que tô, não sei se eu que tô comendo barriga aqui, mas essa linha do Vende Futuro um Bushel, por que tá 0, 100, 0, menos 100? É o... Então, quanto que vale o contrato futuro no vencimento? Ou o contrato a Tá, termo no vencimento? Ele vale FAO menos ST, tá. tá? Então, ó, o FAO é 360. Então, o contrato em si, olha, se algo que te dá direito a vender a mercadoria por 360 em qualquer situação, quando ela vence, se a mercadoria está custando 260, esse contrato aí vale bastante, ele vale 100, tá? Porque se você fosse vender o contrato, ele vale 100. Ah, tá, entendi. Beleza? Uhum. Então, agora, é claro que na prática você fala assim, pô, se eu estou vendido aqui no termo e eu estou produzindo, tá? Eu não vou negociar o contrato, né? Você pega o contrato e já entrega o teu próprio milho aqui. Então, tudo se passa como se estivesse vendendo o seu milho por 360. Sempre. Tá, Tá? entendi. Faz Porque sentido. é a combinação da sua produção já vendida a futuro. Uhum. Beleza? Beleza, valeu. Tá bom. Então, essa é a diferença, tá? Aqui no sem hedge, você estaria correndo risco aqui, ó. Com hedge, você se garante aqui. Em compensação, você deixa de ter esse lucro maior no caso de alta, mas você não pagou nada por ele. Muito bem. E qual que é o valor de um contrato a termo? Como é que eu encontro esse EFão lá? Tá? Então, ó, imagina que você fica vendido aqui num contrato a termo, EFão, no prazo T, numa data zero, tá? E você compra o ativo objeto ao mesmo tempo, supondo que ele não paga dividendo e nem tem custo de armazenagem, tá? Então, o que vai acontecer? O termo não vale nada hoje, lá no futuro vai valer FAO menos ST, porque você está vendido no termo. E o ativo objeto, você gastou hoje S0 e no vencimento você vai receber ST. Como ele não paga dividendo, não tem nenhum fluxo intermediário aqui, e como você também não tem custo de armazenagem para guardar esse ativo, você não tem nenhum custo intermediário aqui que ele está gerando. Ou seja, ele não gera nem fluxo de caixa positivo nem negativo, a não ser do seu valor lá na venda no final. Beleza? Portanto, o payoff aqui, ó, eu somo aqui 0 com menos S0, dá menos S0. E aqui eu corto o ST com ST e eu vou, então, ter um fluxo de caixa de EFão nessa carteira. Em outras palavras, eu fiz um hedge para esse ativo objeto e eu vou garantir a venda dele com certeza por EFão, tá? Em qualquer situação de ST. Se é com certeza, esse ativo aqui é livre de risco. E, portanto, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o EFão é o S0 corrigido por um mais RF elevado a T, se eu levar em conta isso aqui como uma taxa risk-free efetiva. Se fosse taxa de risk-free contínua, seria E elevado a RT, tá? Então, depende de que unidade eu estou dando, mas basicamente é isso. Em outras palavras, se você tem um ativo que está sendo negociado hoje por R$100, que não tem custo de armazenamento nem paga dividendos, tá? Se a taxa livre de risco anual efetiva é de 10% e o prazo desse contrato é de 1 ano, tá? O EFON tem que ser de 110. Caso contrário, alguém podia fazer arbitragem aqui, tá? Porque se você tem aqui um dos lados, se o EFON for mais que isso, tá? Então você deveria montar uma operação, tá? Que você vai montando essa operação que você vai ganhar mais que a taxa livre de risco, tá? Então é só você tomar emprestado aqui o S0 na taxa livre de risco que você vai ganhar um dinheiro com certeza lá no futuro. E vice-versa, se o EFON for menor, você faz a posição contrária, que você compra a termo e vende o ativo objeto e aplica o dinheiro à taxa livre de risco. E aí você vai conseguir fazer arbitragem, mas vocês já fizeram bastante exemplo disso. Beleza? Muito bem. Bom, fechou o contrato lá a 110, por exemplo. Aí começa a passar o tempo, o S0 vai mudando, né? Porque vai andando o tempo, e a taxa de risk-free vai mudando também, tá? Você começa a Professor, ter... Oi? desculpa te interromper, mas só para avisar que o quiz já está disponível.
Tá. É que eu deixei que, como caiu lá no começo, eu deixei previsto, tá? Mas não é para entrar ainda não, tá? Entendi. Muito bem. Então, fechar o contrato, o FO não muda mais. E aí, o que vai acontecer? Caso as condições mudem, o termo passa a ter um valor diferente de zero e pode ser negociado por um valor F de T. Então, aqui o exemplo, ó. Então, aqui, eu vendi a termo, comprei ativo objeto, mesma carteira, tá? Qual vai ser o payoff, tá? Menos ST, menos FT aqui, tá? E aqui o FON, tá? Então, se você tiver aqui uma taxa livre de risco RF, tá? Para você garantir que aqui não tem arbitragem, você vai falar que esse cara aqui elevado, multiplicado pela taxa RF, vezes o prazo que falta para a operação, tem que ser igual ao F, tá? Jogando o ST para o outro lado, você chega nessa fórmula daqui, tá? E aí eu tenho o FT que pode ser positivo ou negativo, tá? Negativo quer dizer que você teria que, para se desfazer o contrato, você tem que entregar o contrato e ainda dar um dinheiro para o cara levar ele para você, porque ele está assumindo uma obrigação, tá? Uma obrigação de algo que vai dar um prejuízo para ele. Muito bem. Com exemplo, né? Aquele primeiro que a gente já viu, o valor a termo no prazo de 1 ano de um ativo está sendo negociado hoje por 100, com taxa livre de risco de 10%, deve ser de FON igual a S0, 1 mais RF elevado a T. Então, se eu tenho ele é 100, a taxa é 10, em um ano o FON tem que ser de 110, tá? Bom, passou um tempo, passou 6 meses, tá? E faltam 6 meses então, para vender esse contrato, vencer esse contrato a termo, e a taxa livre de risco agora está 9%, e o S daqui a 6 meses está 106. E se eu quiser negociar esse contrato a termo, ele vale quanto nessa data? Então, se eu quiser negociar, ele vai valer, ó, 106, que é o S nessa nova data, menos o 110, que não muda, trazido ao valor presente pela taxa de 9% por 6 meses. Isso aqui dá 64 centavos. Então, se eu quiser negociar o contrato a termo, ele vale 64 centavos nessa data, por quê? Para não ter arbitragem nessa operação aqui. Tá? E, por fim, se a taxa cair para 5%, tá? Eu teria, então, o 106, mas agora com a taxa de 5 em vez de 9, e esse cara daria negativo 1,35. Ou seja, se a taxa for tão baixa assim, eu teria que, para me desfazer do contrato a termo, entregar o contrato a termo para alguém e ainda pagar R$ 1,35 para ele assumir o contrato em meu nome, porque ele está assumindo a obrigação de comprar por 110, algo que aparentemente não valeria a pena para ele caso eu não pagasse esse 1,35, tá? Conforme as taxas de mercado. Tá claro isso, gente? Muito bem. Então, isso é o que a gente tinha, né, para comentar. Ainda fiz aqui 2 comentários, tá? O contrato a termo, então, ó, com taxa contínua, vai ser o F0 é igual a S0 menos o F trazido a valor presente pela taxa de risk-free vezes o T, tá? Vamos lembrar que a opção de compra, ó, a fórmula, ela parece bem diferente, né? S0 vezes o ND1 menos o valor presente do X vezes o ND2. Agora, vamos lembrar que o termo assim, eu sou obrigado a exercer em qualquer situação. É como se fosse uma opção de compra que eu sou obrigado a exercer sempre. Se eu sou obrigado a exercer sempre, então essa probabilidade de exercício aqui passa a ser 100% e o ND1 também 100%, tá? E aí, se você colocar um aqui e um aqui, você vai ver que essa forma vai ficar S0 menos o valor presente do X, tá? E você comparando lá vai ficar igualzinha, tá? S0 menos o valor presente do X, considerando que o X aqui seria igual ao F, tá? E na emissão, o que acontece? O valor de Fão é escolhido como você iguala a zero, tá? Iguala esse cara aqui a zero, portanto, o Fão é o S0 vezes E elevado a RT, ou seja, o S0 elevado ao valor futuro. Tá? Isso é só para a gente fazer aqui um overview para ver como que a opção e termo tem pricing bastante similar, tá? Só que o termo é muito mais simples que a opção, porque não tem essa probabilidade de exercício aqui. Beleza, gente? Bom, com isso a gente termina aqui e vamos para o nosso quiz.
tá? Então, vamos lembrar que o quiz é lá no Proctório, tá? E aí, como sempre, se vocês entrarem no Proctório, ele coloca a senha sozinho, faz toda aquela história. Se der algum problema, reinstala, fecha o browser e reinstala o Proctório e entra de novo, tá? Se isso não funcionar, reinicia sua máquina, vê se isso funciona. Se não funcionar, entra no Helpdesk, tá? Conversa com eles e vê o que eles conseguem te ajudar. Em qualquer desses casos, me avisa pelo chat do Teams, tá? Não precisa ser aqui na sala de aula, mas pode ser direto no chat do Teams comigo, tá? E eu vou ajudando vocês a resolverem os problemas. A pasta quizzes já está aberta, tá? Se você entrar lá, vai aparecer o quiz 5, Termos e Futuros 2021 S2, tá? É só entrar, aguardar que ele ponha a senha e qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudá-los e ajudá-las. Beleza? Quem quiser pode ir saindo, tá? Agradeço a todos e a todas pela presença. Quarta-feira tem mais, tá? A nota deve ficar no ar amanhã, hoje à noite ou amanhã.